Não sei se já aconteceu pra ti de tu botar energia em alguma coisa, botar pressão, começar a fazer, trabalhar, investir tempo naquilo e, cara, parece que não acontece, não te dá resultado. Tipo num relacionamento que tu pega, tu investe naquela pessoa e tá, tu tira tempo e faz isso, faz aquilo e parece que quanto mais tu quer aquela pessoa, menos parece que vai pra frente aquele rolê. É só um pouco sobre isso que eu quero falar. Mas, primeiramente, muito prazer. O meu nome é Jason e esse canal aqui eu costumo falar um pouco sobre autoconhecimento, um pouco sobre empreendedorismo. Você vai me ver misturando as duas coisas, tá? Acredito que o meu público aqui vai ser para homens que têm essa veia mais empreendedora, mas ao mesmo tempo buscam o autoconhecimento. E já aproveitando para te falar que as redes vizinhas estão aqui embaixo para você acompanhar também. Então o link está aí embaixo e você pode e deveria de seguir. Vamos lá. Cara, te contar um episódio para você entender onde eu quero chegar. Eu gosto de ilustrar um pouco mais, né? Qual seria a maior força de um homem? A maior força de um homem. Uns anos atrás, lá por 2012, quando eu estava com uns 16 anos, eu treinava atletismo, fazia atletismo. Meu sonho era ser atleta de performance, né? Esse foi um dos meus sonhos. Treinava 6 vezes por semana, tal, 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 e teve um episódio onde eu me lesionei, cara. Eu machuquei o meu joelho, basicamente de tanto eu correr, né? A gente corria 6 vezes por semana, bastante pra caralho, treino intenso, aquela coisa toda. E só abrindo um parênteses aqui, cara, eu não fui o Usain Bolt, nunca, não fui um cara que chegou a ganhar grandes campeonatos, mas eu era esforçado, tá? Eu, eu treinava, eu dava a minha vida ali e eu me esforçava, né? Mas não era o cara que ganhava as paradas, mas eu tive um desempenho razoável só por me esforçar. Inclusive, é um dos motivos que eu consegui algumas coisas na vida é de ser um pouco mais esforçado naturalmente do que os outros, de conseguir manter um pouco mais, né? Então eu cheguei a fazer marcas que hoje, cara, hoje eu não consigo mais correr desse jeito porque, irmão, era um treino muito puxado mesmo. Vamos lá. E eu fraturei meu joelho de tanto correr, começou a dar um desgaste. Basicamente, fez os raios-x, os exames ali, o médico falou o seguinte: "Cara, tu só tem que ficar parado aí uns 2 meses, porque o teu osso, ele desgastou e tá meio que se quebrando, então tem que ficar parado para o osso colar de novo". Falando em poucas palavras e pelo que eu me lembro, foi isso. E cara, para quem treina aqui algum esporte de performance, sabe que, irmão, tu ficar parado 2 meses ferra tudo, ferra o teu ano, né. O cara que corre, ele fica parado, 2 meses, irmão, depois quando ele volta parece que o pulmão dele parece que vai cuspir o pulmão, parece que ele nunca correu. E eu sabia disso. Então, eu tinha que ficar parado 2 meses e eu fiquei muito frustrado com isso, né, porque na minha humilde cabecinha de porongo, eu ia ser um atleta, né, talvez um maratonista, queria ganhar algum campeonato, eh nacional, porque eu achava isso grande coisa. E aí eu me lembro que eu cheguei um dia na casa dos meus pais, morava com eles, né, a gente chegou de carro, não sei se foi no dia do exame, uns dias depois, eu estava muito frustrado com aquilo. Eu deitei no banco na frente de casa, lá do lado de casa, esses bancos de pátio. E aí o que eu pensei? Eu vou fazer aquilo que todo pangó faz, né? Quando a água bate na bunda, ele lembra de Deus. Porque eu falo pangó, né? Porque não deveria ser só quando a água bate na bunda. Eu disse, tá, então agora eu vou. E aí eu tentei rezar para Deus, conversar ali, disse, cara, assim, assim, quero que o Senhor me cure e tal, tal, tal. Irmão, não curou. Na verdade, a minha
fratura ali no joelho, com o tempo ela se curou depois de 2 meses, mas não foi no outro dia que nem eu queria, não aconteceu o milagre que eu queria na hora que eu queria. E aí por um bom tempo inclusive fiquei assim meio cético, meio tipo: "Pô, mas quando eu rezei pra Deus e tal". E cara, essa foi uma das muitas coisas na minha vida que eu coloquei muita energia, muita pressão pra fazer acontecer, pra ver o resultado e não foi, cara, nem um décimo do que eu queria. Porque eu tenho isso em mim, de querer pegar e tirar as pedras com as minhas mãos do caminho e resolver e fazer. Eu tenho esse rolê da ação em mim. Inclusive, cara, eu sou muito a favor disso, tá? Mas aí que a gente vai entrar no rolê todo da história de a maior força de um homem que eu considero hoje. Cara, a maior força de um homem é tu aceitar que tu não tem a maior força. É tu aceitar, deixar de ser teimoso e entender que você não vai ser tudo o que você quer ser. Ah, mas me disseram, eu li esse livro aqui que eu posso agora ser o que eu quiser. Me disseram na imersão que eu fui que eu posso ser. Mm-mm. É que eu lembro vocês que esse canal é uma visão minha, são experiências minhas, coisas que eu acredito, cara. Então vamos lá, a maior força de um homem é tu entender que, cara, sim, tem uma força superior que rege isso tudo. E aí tu vai me dizer, agora você vai começar a falar de Deus e não sei o que, do universo. Irmão, esse canal é meu, se não tá legal você pode sair. Mas sim, hoje eu acredito que há uma força maior que rege a história toda e que você não veio para fazer qualquer coisa aqui na Terra. Ó, e aí que entra a maior força de um homem que eu poderia resumir em tipo, cara, tu deixar de ser teimoso e conseguir entender aquilo que o trabalho que te dá retorno e aquilo que não te dá retorno. A gente volta naquele exemplo do relacionamento. Vamos ilustrar de novo essa parada aqui, porque, cara, esse rolê me fez perder muito tempo na minha vida inteira, porque por causa da teimosia, né? E eu achava que era um cara, porque desde os 18 anos eu tenho um contato com autoconhecimento, eu achava que era um cara que eu sabia das paradas. Sabe aquele relacionamento, aquela tentativa de relacionamento que tu faz aqui e ali, tu corre atrás e tu vai, tu chama e tu manda mensagem, tu quer chamar pra sair, não sei o que, tu investe e tal, e vai, aquilo vai se arrastando e chega uma hora que aquilo, tu para e tu vê, tu te frustra, tu vê, pô, cara, mas eu tô fazendo tudo isso e a pessoa não dá retorno. E às vezes esse relacionamento já se arrastou por um bom tempo. Ou às vezes, mesmo sendo o início de relacionamento, e aí tu se frustra, tu cara, porque não sei o quê. Só que vamos retroceder a história, irmão. Se tu tivesse analisado bem isso desde o início, tu ia ver que tu é o pateta que estava só indo atrás e fazendo as paradas e a pessoa não estava te dando tanto retorno. Esses sinais, muitas vezes, tu vê desde o início. Desde o início tu consegue já prestar mais atenção. E claro que as histórias mudam, as coisas mudam com o tempo, etc, etc, tá? Tô ilustrando isso aqui, mas cara, desde o início provavelmente tu já conseguiria ter prestado atenção, mas tu estava, eu posso ter o que eu quero ter e eu quero essa pessoa. E aí tu criou uma ideia de que tu queria essa pessoa, tu criou uma ideia de que tu queria esse sonho, tu criou uma ideia daquela carreira e tu vai e tu coloca energia e tu tenta e o tempo passa e vai e aquilo não flui e aí tu já investiu um certo tempo naquilo e tu não quer desistir daquilo. Aí tu pensa, não, mas eu já investi tanto tempo nesse relacionamento, não, mas eu já investi 2 anos nessa carreira, eu já investi tanto em dinheiro, agora eu não vou parar. Sim, mas talvez tu investiu tanto tempo assim de teimoso, ou talvez tu vai continuar teimando. Eu não tô te incentivando a desistir aqui não. Até porque eu tenho muito essa coisa de fazer, de querer resolver, da ação, de levantar a bunda da cadeira e fazer o que tem que ser feito. Um homem faz o que um homem tem que fazer. Vocês estão ouvindo esse passo aqui, irmão? Eu não conheço. Tem que pedir pro meu pai depois que bicho que é esse. Então, cara, é uma linha tênue. Basicamente, para mim foi durante a vida, nos últimos tempos, entre tu fazer sim
colocar né, energia, não ter medo de ir atrás das coisas, mas conseguir equilibrar isso e entender o fruto que aquilo está dando, ou que está por vir, ou o retorno que aquilo está te dando. Em poucas palavras, a maior força de homem seria tu entender que tu não tem a maior força que tu acha que tu tem, e entender que tu tem que deixar de ser teimoso em muitas situações, porque tem coisas que elas vão fluir para você e tem coisas que elas não vão fluir para você, e ponto final. Eu poderia ficar falando sobre, eu poderia ficar falando horas sobre isso. Anos depois aconteceu o episódio, só aproveitando, cara, está aqui ainda nesse vídeo. Embaixo desse vídeo tem as redes sociais aqui, você pode acompanhar lá nas outras redes, tá? Aconteceu outro episódio para mim na questão da música. E aí mais uma vez se repetiu. Cara, eu era muito ruim, muito péssimo. Fiz técnica vocal durante anos, investi na carreira. Então, se a gente for pegar e ver, fazer uma comparação entre o cara que começou e o cara depois antes de parar, as músicas gravadas ali profissionalmente, bonitinhas, afinadinho e tudo mais, e teve uma evolução sim, né? De repente, se aquilo fosse por um hobby, bacana. Só que eu investi, cara, eu investi tempo, energia, dinheiro e não ia, e dificilmente me chamavam para tocar nos lugares, e aí eu tentava uma coisa, e eu tentava outra, e investia, e trabalhava, eu pegava dinheiro, investia nisso, e aquilo não fluía, não acontecia, e aquele orgulho, aquela coisa, porque eu quero chegar a isso, eu quero alcançar isso e tal, e cara, e durante esse tempo eu já tinha uma raiz do desenvolvimento pessoal, porque com 18 anos eu comecei, né? Então eu já tinha essas paradas na cabeça. E aí, cara, eu ouvi centenas, irmão, centenas e centenas e centenas de podcasts e entrevistas, desde antes, onde não tinha muita podcast, era mais entrevista com artistas. Depois, cara, irmão, foi centenas. Eu não sei se chegou a 500, se chegou a 600, se foi 300, mas foi coisa pra caralho, velho. E eu ficava vendo, e tem muitas histórias, o cara que rolou pra caralho, e daqui a pouco quando ele ia desistir funcionou, e depois, cara, muitas histórias, e eu também percebi que tinha muitos casos que o cara, tipo, aquilo foi acontecendo pra ele. Não é que o cara não trabalhou, não é que o cara não foi lá e se esforçou, mas, cara, aquilo meio que foi acontecendo, sabe? Tocava ali, aí daqui a pouco o cara chamou pra tocar lá, aí daqui a pouco não sei o que, aí beleza, aí teve um episódio difícil, mas daqui a pouco alguma outra coisa aconteceu e foi lá, ele cruzou com uma pessoa e aquilo ia acontecendo, aquilo ia fluindo, tá ligado? E eu ficava tentando comparar, eu ficava tentando pensar, e pra mim aquilo, quanto mais eu queria, mais eu forçava, menos aquilo ia pra frente. Cara, como eu vou dizer mais uma vez, eu vou ter que falar mais sobre esse assunto, eu poderia falar durante horas, mas hoje pra mim a maior força de um homem seria tu deixar de ser teimoso e entender que, cara, sim, tu tem que agir, mas encontrar essa linha tênue entre tu agir e fazer, e ao mesmo tempo tu entender se aquilo tá te dando retorno, aquilo pode te dar retorno ou não. Essa linha tênue entre a ação e talvez um pouco, como tal fala, né, da não ação. Tu deixar também de ser teimoso, né, um gurizão verde, e achar que tu pode tudo. Como eu digo, esse canal aqui é baseado em experiências próprias, reflexões e coisas que eu acredito, e eu perdi muito tempo na vida porque fiquei teimando em coisas que não estavam dando retorno, enquanto outras, às vezes eu não me preocupava tanto, não estava colocando assim nem tanta energia, aquilo estava fluindo. E se eu alocasse mais energia naquilo ali, talvez aquilo lá iria fluir mais ainda, porque, cara, a maior força de um homem entender que você não tem a maior força e parar de ser um gurizão verde teimoso. Fechou? Até a próxima.